Graça e paz, meus irmãos queridos, mais uma vez. Estamos nós aqui hoje, terça-feira. É uma terça-feira que eu não esteve muito bem, mas eu faço questão de dar continuidade à nossa leitura bíblica do livro de Mateus. Hoje, no dia 8, nós vamos nós vamos entender, compreender um pouco mais do que Deus quer falar desse Mateus de capítulo de número 8. Meu nome é Ronaldo Lucchini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um joinha no nosso canal. Nós estamos tentando verbalizar a coisa para começar a arrecadar algum dinheiro com esses nossos vídeos também, para juntar o dinheiro para colocar no Ministério dos Invisíveis. Todo o dinheiro que for arrecadado aqui vai ser para os Ministérios dos Invisíveis, que a gente dá alimento para mais ou menos 100 pessoas semanalmente nas ruas da cidade de Itanhaém. Se você quiser, você pode acompanhar a gente, tem algumas fotos no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no nosso Instagram, tá bom? Vamos lá, vamos ao que interessa, que é Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, Jesus já tinha acabado e finalizado o Sermão do Monte, que estão nos 5, 6 e 7. E no capítulo 8 ele começa a andar e começa a caminhar. E aí, do 8, do 1 até o versículo de número 4, ele já começa o quê? Ele já começa a mostrar a sua compaixão diante da miséria extrema do homem. Como ele já inicia curando um leproso, que era uma doença humanamente incurável. Era uma doença que as pessoas eram expulsas das cidades e ficavam do lado de fora da cidade, do seu convívio com familiares. Então era uma pessoa que, com esta doença, a pessoa estava totalmente desesperançada. Não tinha esperança de felicidade, não tinha esperança de cura e não tinha nem para onde ir. Ela comia restos que lhe eram jogados fora da cidade. Então ela perdia o convívio com a cidade, não poderia produzir na comunidade, não podia adorar a Deus dentro das sinagogas. Irmãos, era totalmente excluída. E aí Jesus, passando por essa pessoa, todas as pessoas que viam um leproso, elas fugiam das pessoas. Jesus, quando via um leproso, ele ia em caminho do leproso para dar e devolver a esperança. E interessante falar que os apóstolos que estavam com Jesus, todos eles viam isso, né? Então, imagina o desespero deles vendo Jesus caminhando em direção a um leproso, o medo que eles tinham da lepra pegar em Deus. Olha isso, o Deus que faz todas as coisas. Quantas vezes a gente tem medo de Deus ir a alguns lugares junto conosco, né, irmãos? Quantas vezes a gente limita o poder de Deus nas nossas vidas? Vamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas, amém? E aí no capítulo de número 8, versículo do 5 ao 13, olha que grande maravilha que acontece aqui. Jesus cura à distância. Isso é ótimo para nós que vivemos nesses dias em que nós não vemos Jesus fisicamente, mas vemos Jesus espiritualmente. Muitos de nós precisamos ver milagres de Jesus acontecendo para saber que aquilo verdadeiramente acontece. Às vezes nós precisamos ver a presença de Deus, sentir, arrepiar. A gente esquece que até se abrir a geladeira arrepia a gente, né? Então, irmãos, a gente precisa ter conexão com Deus através da oração para saber o que vem da parte dele e o que não vem da parte dele. E aqui Jesus faz o quê? Um oficial romano chega até Jesus e fala: Jesus, assim como o Senhor é líder de um exército, eu sei que o Senhor não precisa ir até a minha casa para curar o empregado, meu filho, empregado do enfermo. E aí Jesus fala: olha, aqui aconteceram umas coisas interessantíssimas, e eu marquei aqui para não perder. Primeiro, o soldado oficial romano, ele chega com uma grande necessidade. Você já chegou para Jesus com uma grande necessidade ou com uma grande dificuldade? Eu acredito que sim. Eu já tenho chegado diariamente a Jesus com grandes necessidades. Irmãos, sobre uma reticência, isso aqui, ó, que tá preto aqui, não é que eu tô pintando a unha não, viu? É que eu dei uma martelada no meu dedo e ele ficou preto, tá bom? Então, quando aparece um pouco minha unha preta assim, ó, não é que eu pinto a unha não pinto não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar lá.
uma grande necessidade que nos leva aos pés da cruz de Cristo. E essa grande necessidade faz nós tomarmos uma grande decisão. Será que Cristo pode me ajudar ou não? Quando você toma a decisão, sim, Cristo pode me ajudar, aí você tem uma grande fé. E observe aqui, irmãos, que não é uma fé de judeus, é uma fé gentia, é uma fé de um centurião romano. Ele não era judeu, ele era romano. E Jesus Cristo, puxa, ele veio para os seus e os seus não o quiseram. E aí ele abençoou aqueles que quiseram ele. Esse centurião romano chegou com uma fé gentia. E aí Jesus diz o quê? Olha, tem um versículo aqui que é muito interessante, que é o versículo de número 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que, em verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha aí, um gentil tendo mais fé do que o povo de Israel. E aí o que acontece com essa fé? Acontece um grande milagre. O servo do centurião, o filho do servo do centurião, ele é curado. Ele é curado à distância somente com uma palavra. Aliás, nenhuma palavra, porque Jesus falou: vá e seja feito como você me falou. Então Jesus Cristo, ele não falou absolutamente nada para curar para sanar aquela dificuldade, para fazer esse milagre. Jesus só concordou com aquilo que ele falou, com aquilo que o centurião falou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa com Jesus. Jesus, ele cura na fé, Jesus cura os gentios, Jesus cura. Jesus é o Jeová Rafa, Deus que cura, Deus que transforma águas amargas em águas doces. Amém? Mas vamos lá mais um bocadinho, porque do versículo 15 até o versículo de número 16, Jesus cura a sogra de Pedro. Eita Deus! Cura a sogra de Pedro. E primeira coisa que Jesus vai até a casa de Pedro. Primeira coisa, Jesus tem que saber as suas necessidades. Outra coisa, convide Jesus para entrar na sua casa. Faça suas orações em casa. Faça sua meditação diária em casa. Leia a Bíblia, nós estamos lendo todos os dias. Leia na sua casa, escolha a sua casa para fazer a leitura bíblica. Porque a sua casa é um ambiente profético também. É um ambiente em que Deus tem que estar junto com você e você tem que mostrar para os 4 paredes da sua casa quem manda. Você tem que declarar para os seus vizinhos, tem que ver que você é cristão, meu irmão. Com suas atitudes, com sua reverência ao Todo-Poderoso. Então Jesus foi até a casa de Pedro. Chegando lá, Jesus curou a sogra de Pedro. E além dele curar a sogra de Pedro, assim que ele curou a sogra de Pedro, veja o que aconteceu no versículo 15. Jesus tocou a mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Cuidar de quem? Cuidar de Jesus. Peraí, Jesus foi para cuidar da mulher e de repente ele curou a mulher e a mulher começou a cuidar de Jesus? Exatamente. Quando nós somos curados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos curados para a glória de Deus. E assim que somos curados, nós já precisamos o quê? Servir ao Deus Todo-Poderoso. Sirva a esse Deus maravilhoso que você chama de Pai. Sirva a esse Deus. Ah, pastor, mas eu preciso ser curado. Mesmo que você precise ser curado, sirva com todas as forças do seu corpo, porque Deus está providenciando uma cura divina para mim e para você. E aí no versículo 16 e 17, ele começa a libertar os cativos e a curar os enfermos. Porque muitas pessoas começaram a levar pessoas endemoniadas para Jesus e algumas pessoas começaram a querer seguir Jesus pelas coisas que faziam. E do versículo 18 até o versículo 22, existe um preço para seguir Jesus Cristo. Qual é o preço? Renúncia e obediência. Jesus Cristo que aqui falou o que para ele? As raposas têm suas covas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. E aí outro seguidor falou: Senhor, deixe-me primeiro que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha que forte, né? Forte, né, irmãos? É forte. Quando Jesus fala chama, quando Jesus te chama, você tem que parar o que está fazendo e seguir Jesus. Assim como Mateus fez, como Pedro fez, como os apóstolos fizeram. A ordenança de Cristo, de Jesus Cristo para mim e para você é seguir Ele.
e deixar as coisas seguirem o rumo delas. Não ficar interferindo no rumo da sua vida. Jesus quer interferir no rumo da sua vida. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar um novo caminho. Jesus quer te dar uma nova orientação. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida. Porque até aqui Deus está falando para mim, falar para você que está vendo esse vídeo, que por muito tempo você tem levado a sua vida do jeito que você quer. Está na hora de você renunciar à sua vida, abrir mão do seu querer e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Abra mão de tudo e você vai ver como as coisas vão melhorar. Porque até aqui a sua vida tem dado errado e tem seguido outros caminhos, porque você tem dado a orientação dos seus caminhos. Deus está te dando novas estratégias a partir de hoje. Amém? Mas vamos lá, mais um pouquinho. E aí nós temos o quê? Do versículo 23 até o versículo 27, que Jesus cura uma tempestade. Preste atenção que no 23, quando Jesus subiu no barco, os seus discípulos foram com ele, primeiro Jesus foi e depois os discípulos. Não havia tempestade, não havia sinal de tempestade, porque no 24 diz que de repente teve a tempestade, e aí veio a tempestade. E aí o que aconteceu? Os discípulos chegaram, e aqui diz que agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo, e os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, o que nós vamos fazer? Começou a tempestade, veio o clamor, uma grande necessidade, uma decisão, um clamor. E aí, por que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Jesus confrontou eles. Como confrontou eles? Jesus não quis falar porque eles estavam medrosos. Jesus quis falar: vocês sabem que eu estou aqui, né? Vocês estão sabendo que eu estou aqui? E nada vai acontecer quando eu estiver aqui? E aí Jesus comentou: como é pequena a fé de vocês. E ele se levantou, falou duro como o vento. E aí as ondas se acalmaram. Mas presta atenção, olha que coisa. Porque veio o milagre e aí depois veio a admiração. E todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até o vento e as ondas obedecem? Primeira coisa, os apóstolos eles estavam preocupados com o mar que estava chicoteando o barco. E aí o problema não era o mar, o problema era o vento. O vento que faz as ondas se movimentarem. Quantas vezes você está preocupado com a circunstância da sua vida, você que já aceitou Jesus, você que tem Jesus no seu coração, você que está caminhando com Ele, você que está falando para todo mundo que você crê em Jesus, e de repente acontecem essas coisas e você não crê em Jesus, porque Ele está no barco e Ele está descansando e você quer que Ele acorde e veja a situação que você está passando. Você acha que Jesus tem perdido algum momento da sua vida? Você acha que por acaso Jesus tem adormecido? Você acha que Jesus tem virado as costas para você? Sendo que Ele prometeu que Ele jamais te deixaria sozinho, sendo que Ele prometeu que não dormita aquele que te cuida, aquele que te protege, sendo que a palavra de Deus fala que Ele trabalha enquanto você descansa. Irmãos, Ele não tem sossego enquanto você não ouvir a palavra dEle, é isso que Ele está falando aqui, e você pode começar a admirar Ele em nome de Jesus Cristo, amém? Mas vamos lá rapidamente, porque já deu 14 minutos já, mas vamos lá. É porque são capítulos grandes e que englobam grandes demonstrações de poder do nosso Deus. E é necessário que se explane um pouco mais isso. Isso aqui, irmãos, daria horas e horas de pregação, mas eu estou condensando ao máximo para que você venha a compreender. Do versículo 28 até o versículo 34, Jesus mostra o poder sobre os demônios. Primeiro é o poder devastador do inimigo. Por quê? O 28, quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram encontrar com eles 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. E eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. E eles começaram a isso. O poder devastador do diabo. Por quê? O que é o cemitério? O cemitério é lugar de morto. E eles estavam morando no cemitério. Mas eles estavam vivos. Sim, eles estavam vivos morando no cemitério. Vivo morando junto dos mortos. É exatamente isso. O diabo faz isso com a sua vida. O medo avassalador do inimigo. O que aconteceu? O quê? No versículo 25. Filho de Deus, o que o Senhor quer conosco? O Senhor veio até aqui para nos castigar antes do tempo. Olha aí. O medo do diabo com relação ao Senhor. O medo dos seus ordenados com relação ao Todo-Poderoso.
o medo da sua criatura com todo o Criador. E é aí que Deus entra e muda toda a sua história, muda toda a história minha e a história sua. E aí eles fazem um pedido desesperado que eles querem ir para os porcos. Nos deixe... cadê ela? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. Os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos manda entrar nos porcos. E aí Jesus falou o quê? Vão. E os demônios foram... Presta atenção. Só uma coisa aqui. Presta atenção que Jesus Cristo, ele não perguntou o que os demônios estavam fazendo, ele não perguntou de onde vieram, ele não deu uma entrevista com os demônios, ele não entrevistou nenhum dos porquinhos, ele não entrevistou nada. Jesus não gritou, não esperneou, não colocou a mão. Jesus só falou o quê? Vão. Eita Deus. Esse é o jeito certo de expulsar demônio. Por quê? Por que você vai dar o microfone para o pai da mentira? Por que você vai dar entrevista para o pai da mentira sabendo que tudo que ele está falando é mentira? Apareceu o horário político? Mas vamos lá. Não vamos mudar de assunto, não. E aí, nos versículos 33 e 34, nós vemos a rejeição de quem? Dos gadarenos, dos donos dos porcos. Presta atenção. Do 33. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que ele fosse embora da terra deles. Por que eles estavam pedindo com insistência para Jesus ir embora? Porque eles estavam dando mais valor à manada de porco do que a cura daquelas duas pessoas. Quantas vezes nós valorizamos mais os porcos do que os homens? Quantas vezes nós valorizamos mais as coisas do que o ser humano? Quantas vezes nós rejeitamos aquele único que nos dá esperança pela nossa arrogância e pelo nosso orgulho? Fica uma meditação aí para você, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã, dia 9, estaremos aqui com o capítulo de número 9 do livro de Mateus. Espero que Deus tenha te abençoado grandemente nessa noite, nessa tarde. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fui. Au!